Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nestes momentos em que nós nos dedicamos a nos reunir para que possamos ouvir a mensagem do Mestre, que a doutrina espírita nos possibilita estudar, raciocinar, comentar, mas, sobretudo, trazer ao sentimento e procurar, com esforço, com boa vontade, colocar em prática nas nossas vidas. A nossa gratidão ao acolhimento, ao carinho daqueles que estão com a responsabilidade deste evento, nos propiciando o sentimento de pertencimento à família espírita desta região. Um jovem, ainda imaturo, contemplava as estrelas cintilantes e ele planejava conquistá-las. Com o passar do tempo, ele foi amadurecendo e verificou da impossibilidade de conquistar as galáxias. Então, ele resolveu conquistar a Terra, que era a mãe gentil que o abrigava como habitat. Começou então a empreender esforços para poder, desta forma, adquirir as condições necessárias, posição social, poder, mas as dificuldades da vida, as intempéries, terminou mostrando a ele da impossibilidade dele também conquistar este objetivo almejado. Diante da impossibilidade, por amar o país onde nasceu, ele resolveu então conquistar a sua pátria. Envidou esforços para que pudesse fazer parte daqueles que são os responsáveis pela gestão da sua pátria. A soma de esforços encontrou dificuldades variadas diante da relação de interesse, de poderes, de personalismos, e verificou também da impossibilidade de conquistar mais este objetivo ao qual ele desejava. Diante deste fato, ele observou então que poderia conquistar a comunidade onde se encontrava. Envidou esforços, encontrou ajuda, adquiriu uma posição social na comunidade. Entretanto, os ditos adversários, as dificuldades naturais, os interesses personalistas, egóicos, terminaram retirando deste objetivo ao qual ele, mais uma vez, não atingiu. Diante deste fato, ele resolveu, então, conquistar o clã familiar, conquistar a família. Mas ele já estava numa idade madura, já estava idoso, e no meio familiar ele se encontrava como alguém estranho, porque ele já não conseguia, não só afinidade, como também as suas ideias, já não combinavam mais com os jovens da família, que empolgados como ele o fora anteriormente, observava nele o idoso, que não estava mais afinado com a tecnologia, com o avanço. E ele verificou de que também não conseguiu conquistar o próprio clã familiar. Em reflexões mais profundas, ele então resolveu conquistar a si mesmo. Este fato que nós estamos contando é para que nós possamos entender uma realidade da vida
que todos nós temos objetivos, muitos deles, às vezes, objetivos que são expressos por uma vontade, mas ainda dentro de uma imaturidade, não só às vezes cronológica, como também intelectual ou moral, e que a ausência de uma consciência mais profunda nos conduz a caminhos que muitas das vezes nós não conquistamos, levando-nos, às vezes, a frustrações, a mal entendimento e a comportamentos que nos desviam daquele comportamento de um homem consciente da sua realidade. Quando nós estudamos a doutrina espírita e vamos observar no Livro dos Espíritos a pergunta 919, nós vamos encontrar ali Kardec fazendo uma questão aos imortais, dizendo qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal. É uma pergunta profunda, uma pergunta que nos leva, certamente, a uma expectativa de uma resposta que, ao ser dada, ela vem nos orientar sobre como nós devemos utilizar este meio prático e eficaz para que nós possamos, desta forma, nos melhorar e não praticar o mal devido à sua atração. Os Espíritos responderam de uma forma muito interessante e também de uma forma já conhecida pela humanidade, porque a resposta é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecer a ti mesmo, conhecer a nós mesmos, é um desafio milenar, que já é do conhecimento da humanidade. Entretanto, raros são aqueles que procuraram este conhecimento, para que tivessem, desta forma, uma maneira de se conduzir na vida, primeiro conhecendo a si, para poder, com este conhecimento, ter uma vida de relação mais apropriada com o próximo. Mas no desdobramento desta questão, Kardec vem também, na continuidade, fazer uma questão que é respondida pelo Espírito Santo Agostinho, onde ele complementa dizendo que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Se conhecer a mim é a chave para que eu possa progredir, eu desejo entrar neste conhecimento para que a minha consciência possa não só ampliar, mas como conhecer a mim mesmo. Porque muitas das vezes, e a maioria das vezes, nós agimos no mundo sem este conhecimento, olhando apenas o exterior, mas o nosso interior nós não nos conhecemos. Quando este caminho é desejado ser palmilhado por qualquer ser humano, ele vai encontrar questões que a humanidade já faz desde que o homem começou a usar o seu raciocínio e a sua razão e o seu discernimento. A primeira pergunta que eu faço quando eu quero me conhecer é quem eu sou. É uma pergunta que é feita. A segunda pergunta é: o que é que eu estou fazendo aqui? Tem um propósito? Eu existo? E os filósofos já vieram escrevendo livros e livros a respeito destes questionamentos. Qual a minha destinação? Para onde eu vou? E nós sabemos que nascemos, temos uma vida e desencarnamos. Todo aquele que nasce já começa a morrer, porque é uma destinação que todos nós temos na vida. Entretanto,
a humanidade foi encarando a morte, já que é um destino que todos nós iremos passar, de uma forma equivocada, trazendo-nos imagens que não representam a realidade deste fato em nossas vidas, temendo-a, olhando de tal forma que, como se fosse um muro intransponível, e se existe ou não alguma coisa atrás deste muro, desconhecida, e a partir daí interpretações várias a respeito do fenômeno da morte e do após-morte. Entretanto, quando nós observamos na história da humanidade e verificamos que nesta história há um ponto de inflexão, aonde tivemos entre nós um espírito cuja pureza veio nos ensinar as leis divinas que estão escritas em nossas consciências. Esse espírito é um espírito crístico, cujo nome nós denominamos Jesus, e que veio demonstrar-nos a lei divina do amor e veio também desmascarar, se podemos dizer, matar a morte. Porque antes de ele chegar, os profetas já diziam que o Messias ressuscitaria no terceiro dia. E ele teve uma vida de exemplo, aonde a lei do amor fazia parte da sua vida, numa constância, não só diária, mas a todo instante as ações, os atos de Jesus era a expressão do amor sublime que ainda estamos caminhando para um dia atingir. E quando ele passa pelo Morro da Caveira, sendo crucificado, 3 dias após, ele surge pela primeira vez, quando aqueles que ali foram verificar o túmulo onde ele se encontrava, em especial as mulheres, e em especial ainda Madalena, Maria de Magdala, a primeira que o observa, e ele entabula com ela uma conversa, solicitando que ela vá avisar aos seus discípulos aquele fato. Ela sai exitosa e chega ao ambiente onde eles se encontravam, que era um ambiente enclausurado, com receios de perseguição, e ali ela, eufórica, anuncia de que o Rabone, de que Jesus estava vivo. E naturalmente, eles começam a questionar se o que ela estava falando era verdade ou não. E o burburinho se faz até que Maria, a mãe de Jesus, naquele momento diz e pergunta a Maria: Maria, fala-nos, porque eu acredito no que você está falando. E a partir daí ele veio apresentar-se várias outras vezes, em lugares diferentes, a pessoas diferentes e aos próprios discípulos, para demonstrar e não deixar nenhuma dúvida de que a morte é um fenômeno, um veículo de condução desta vida para outra vida, tirando os conceitos até então de que a morte era um fenômeno tenebroso, que fazia com que as pessoas diante dela tivessem uma imagem fora da realidade. Quando Jesus esteve entre nós, ele nos falou das leis divinas, dizendo-nos que somos imortais e provando que somos imortais. Com as suas aparições, falou-nos da imortalidade e da reencarnação. Quando, numa noite, a pedido de um doutor da lei, que não queria se apresentar e ser visto com ele, mas admirava-o
porque ao observar a boa notícia, a boa nova que ele trazia, sensibilizava-se com ela e, através de um amigo, vai ao seu encontro à noite e entabula uma conversa aonde Jesus fala do nascer de novo a Nicodemos. O nascer de novo demonstrando que a reencarnação, ela é a misericórdia divina que propicia às criaturas oportunidades novas para renascer num processo de crescimento e de evolução espiritual. Quando nós fazemos esta viagem interior e perguntamos: quem somos? O que estou fazendo aqui? Para onde vamos? Qual a minha destinação? Jesus, à época, sabedor disto, falou o que era possível ser entendido pelos seus discípulos e por aqueles que o ouviam em público. Entretanto, havia alguns conhecimentos, respostas a questionamentos que, à sua época, também se fazia estas mesmas questões, que a nossa zona de compreensão, a nossa consciência, não possibilitava ainda entender as respostas que viria mais tarde, porque ele prometeu aos seus discípulos que iria rogar ao Pai que ele enviasse um outro Consolador, que permaneceria eternamente conosco e que viria explicar tudo aquilo que ele não poderia. E hoje, nós observamos que desde quando a doutrina espírita foi codificada no ano de 1857, quando Allan Kardec, o codificador, colocou à disposição da humanidade o seu primeiro trabalho de codificação, o Livro dos Espíritos, nós fomos aquinhoados com o maior arcabouço filosófico que a humanidade ainda não conhece. E neste arcabouço nós vamos encontrar as respostas que a humanidade há milênios fazia a respeito da sua existência. Porque, como o próprio codificador diz, a doutrina espírita é uma ciência nova, que ao mesmo tempo é uma ciência de experimentação e uma doutrina filosófica. Como doutrina filosófica e como ciência experimental, especificamente como ciência experimental, ela vem nos demonstrar a relação que existe entre os espíritos, especialmente entre um plano e outro da vida, os encarnados e os desencarnados, cujo laboratório é a mediunidade, cujo instrumento são os médiuns, possibilitando esta relação entre os espíritos, mas ao mesmo tempo também nos esclarecendo como devemos nos relacionar entre nós, os encarnados, e entre nós quando estivermos também desencarnados, fazendo com que esta vida de relação tenha uma lei áurea, que é aquela que Jesus nos deixou como roteiro, como orientação, devendo nos amar uns aos outros, conforme Ele nos amou. É uma lei, se estabelecida na vida de relação entre nós seremos felizes, porque saberemos respeitar as diferenças, respeitar o próximo, não desejar que ele seja como eu queira, mas respeitar da forma como ele é, com a diversidade, porque Jesus nos exemplificou desta forma no momento em que escolheu aqueles que estariam mais ligados com Ele, a Ele, para que fossem os continuadores da mensagem libertadora que Ele trouxe, o Evangelho, a Boa Nova, numa diversidade, aonde dentre os 12, cada um com uma característica e uma peculiaridade. Ele sabia que haveria um que o trairia, outro que o negaria,
outro que acreditaria somente quando vissem as coisas, e assim cada um com a sua peculiaridade, já nos ensinando esta vida de relação que nós devemos ter um com os outros, porque em momento algum ele violentou a consciência dos outros, destes que conviviam com ele, e tampouco desrespeitou-os. Quando nós observamos a doutrina espírita chegando até nós, 1957 anos depois, nós vamos encontrar nela respostas aos questionamentos. Primeiro, quem sou? Porque como doutrina filosófica, ele vem explicar todas as consequências morais desta vida de relação que nós temos uns com os outros. A forma que nós nos relacionamos tem consequências morais. E nós, por sermos conscientes de ser e de si, responsáveis pelos nossos atos, respondemos perante a nossa própria consciência, aonde a lei divina está escrita, tudo aquilo que nós fizermos contrário à lei divina. Em síntese, a doutrina espírita, ela vem nos trazer noções, ideias, confirmações da nossa natureza, da nossa origem, da nossa destinação, quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, qual é a nossa natureza? Quando nós fazemos essa viagem interior para nos conhecer, nós precisamos saber qual é a nossa natureza. A nossa natureza é divina. Nós somos criaturas criadas pelo Criador, que na concepção que os Espíritos nos trouxeram, o Criador é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E quando se pergunta o que é o Espírito, eles responderam que é o princípio inteligente do universo. Então nós, como criaturas, somos o princípio inteligente do universo, com uma natureza divina, com um laço que nos prende a Deus, querendo ou não, aceitando ou não, acreditando ou não acreditando, esta realidade não modifica. Porque este laço que nos prende a Deus é que nos religa, é que nos faz, nesta ligação, ter esta natureza divina, que ao longo do processo evolutivo, nós tivemos inscritas em nossas consciências, como um princípio inteligente, adquirindo pelas experiências vividas, a construção e a aquisição das leis divinas. A proporção que fomos progredindo, a consciência de ser, foi-nos chegando, até o momento em que, chegando ao reino hominal, nós tínhamos a consciência de ser e agora a consciência de si. E com isso as responsabilidades perante os atos cometidos. Então temos e somos de natureza divina. E o que é que eu sou? Um espírito. Se somos o princípio inteligente do universo, nós somos um espírito. E como espírito somos imortais. Porque a partir do momento de ser criado, nós só temos uma destinação. A nossa destinação é a lei inexorável do progresso. Uma lei divina à qual estamos submetidos e que também iremos progredir querendo ou não. Porque em outra pergunta que Kardec fez aos espíritos, eles responderam de que Deus nos criou simples e ignorantes, sem saber. A cada um de nós deu uma missão para que nós pudéssemos progredir, conhecendo a verdade e nos aproximando dele cada vez mais. Saindo desta simplicidade da ignorância, ao longo deste processo evolutivo que estamos submetidos,
vamos agregando a cada momento as experiências vividas e com isso conquistando uma consciência maior, nos tornando mais conscientes e homens também mais maduros e conscientes à proporção que vamos adentrando nesse conhecimento de nós mesmos, na nossa intimidade. Se somos espíritos imortais, isso quer dizer que nós só temos uma vida. Já pensamos nisso? Nós não temos muitas vidas, temos uma única vida. Porque criados, vamos viver eternamente como imortais. Mas temos muitas e variadas existências. A cada existência, vivenciamos uma personalidade, vivenciamos uma experiência que vai do momento que nós nascemos até o momento que nós pegamos esse carro que nos leva a outra vida, que é o fenômeno da morte. Por isto, que quando nós perguntamos, o que estou fazendo aqui? Porque a existência, ela tem um propósito. Nós não nascemos sem propósito. Aqueles que admitem nascer, viver e morrer, têm uma visão muito estreita. A sua consciência ainda, a zona de compreensão, não depreendeu a lei divina que nos possibilita, nesses questionamentos que fazemos, poder, através das questões, encontrar respostas. E estas respostas, a doutrina e os espíritos vieram esclarecer-nos, instruir-nos, para que nós, diante delas, pudéssemos ter uma vida melhor, compreender melhor a existência, compreendendo a nós primeiramente, para que a existência se faça de uma forma saudável, sadia, com a compreensão que os desígnios do Pai coloca para cada um de nós em cada existência. Então nascemos com um propósito. A vida é uma só, mas as existências, ela nos propicia para que nós possamos, em cada existência, em cada personalidade vivida, juntando todas elas, formar a individualidade que somos, este ser imortal, que ao longo dessa viagem que vamos fazendo pelo progresso, se faz necessário que tenhamos consciência das leis que estão escritas na nossa consciência, para que nós possamos assim, submetidos a elas, obedientes e resignados, podemos progredir com a velocidade ideal, aquela que, diante da humildade, por sermos obedientes às leis divinas, nós estaremos sempre praticando o bem. Porque o bem é justamente aquilo que nós fazemos em conformidade com as leis de Deus. E se as leis de Deus estão em nossas consciências, tudo que nós fazemos em conformidade com a nossa consciência, nós estamos praticando o bem. E se alguém tem dúvida do que é praticar o bem, lembremos de Jesus, o guia e modelo inigualável que a humanidade já tem para poder seguir, porque ele deixou para nós a lei maior, a lei áurea, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se ficasse somente nesta lei, que é a lei maior, a nossa zona de compreensão, a nossa consciência, ainda não tem uma ideia exata de Deus. Ele, sabendo disto, nos trouxe o segundo ensinamento, o segundo mandamento, que tem o mesmo efeito do primeiro, porque este é mais palpável. Este nós temos a possibilidade de sentir, de compreender. Ama ao próximo como a si mesmo. Deseja ao próximo o que você quer para você. Se nós fizermos isto, estaremos amando a Deus, que é a lei maior. Se temos dúvida, coloquemos em nossas vidas esse roteiro.
Tudo que nós fizermos, perguntemos, se tivermos dúvida, porque desejamos praticar o bem para progredir. Isto que eu estou fazendo, eu gostaria para mim? Se a resposta é afirmativa, prossigamos confiantes, porque estamos seguindo o caminho de obediência às leis divinas e, naturalmente, sendo felizes, porque sabemos que a lei divina, ela é misericordiosa. A justiça divina é de misericórdia, é de amor. A justiça divina, ela diz a cada um, segundo as suas obras. Então, no momento que eu começo a fazer essa introspecção, conhecer-me, eu já sei que a minha natureza, ela é divina, porque eu tenho um laço que me prende a Deus. E quando eu lembro de Jesus, eu vejo que este laço possibilita-me falar direto com Deus, porque Ele nos ensinou que quando nós desejássemos orar, elevar os nossos pensamentos ao Pai, recolhêssemos na intimidade do nosso quarto, ou seja, no nosso interior, colocássemos os nossos sentimentos, e como Ele nos ensinou na prece do Pai Nosso, louvemos a Deus, se assim acharmos conveniente, possamos pedir algo a Deus, por nós, por outrem, e podemos agradecer a Deus. Porque quando analisamos o Pai Nosso, a oração dominical que Ele nos trouxe, diante dos discípulos que pedia, quando Ele falava da oração, eles não sabiam orar, eles disseram: Mestre, ensina-nos então a orar. E Ele então fala do Pai Nosso, com o seu sentimento, que isso é um sentimento que nós não temos condições de igualar. Mas as suas palavras, de uma forma sintética, nos fala de que Ele naquele momento nos ensinava a louvar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ensinou-nos também durante a sua oração dominical, pedir a Deus que nos afastasse do mal. E no final da sua prece, agradece a Deus. Então, se nós desejamos falar com Deus, que nós nos recolhamos na nossa intimidade, e esse laço que nos prende pela nossa natureza divina, porque as leis que estão escritas na nossa consciência do Pai, para que nós possamos, diante delas, seguindo-as, progredir, crescer, evoluir nessa caminhada para sair da simplicidade e da ignorância até a angelitude. Se sabemos que temos ou que somos de natureza divina, já sabemos também que somos imortais. Deus nos criou como objetivo. Toda criatura tem um propósito, que é justamente o princípio da livre determinação divina, que é a lei do progresso. O Pai trabalha o tempo todo e não faz nada sem objetivo. Então somos espíritos imortais, diante de um processo evolutivo que nos propicia existências várias, para em cada uma delas, com o propósito daquela existência, que é praticar o bem, nós possamos aproveitá-la e ir crescendo, conforme os próprios Espíritos responderam. Criados simples e ignorantes, Deus determinou para cada criatura uma missão, para que ela pudesse, cumprindo esta missão, evoluir, crescer, exercitar as leis divinas, para poder aproximar-se dele, porque o objetivo
é o conhecimento da verdade. E as verdades, ou a verdade, foi Jesus que nos trouxe há 2000 anos, quando Ele nos falou a respeito das leis divinas, da lei de amor, falou-nos da caridade, falou-nos da lei de responsabilidade, falou-nos da lei de reprodução, da lei de sociedade, de todas estas leis que nos dias de hoje encontramos exaradas pela doutrina espírita nos explicando, para que nós possamos, ao conhecê-la, sermos capazes de vivenciá-las no nosso dia a dia. Então já sabemos qual a nossa natureza, sabemos quem somos e o que é que eu estou fazendo aqui. A vida tem um propósito. E todos nós, quando nascemos, estamos submetidos a provas escolhidas por nós mesmos. Nós estamos aqui com esse propósito de praticar o bem. Como nós somos detentores do livre-arbítrio, a escolha de praticarmos a lei divina quando, como e quando quisermos, se nós escolhermos não praticar o bem, naturalmente iremos praticar a ausência do bem, que é o mal. Como nós nascemos para praticar o bem, se deixamos de praticá-lo, nos responsabilizamos perante nós mesmos e as nossas consciências. Como a lei divina, ela não é punitiva, porque a justiça divina, ela não pune. Justiçar não é o mesmo que julgar. Quem julga, julga o mal com o próprio mal que foi feito. Mas quem pratica a justiça, ele dá a oportunidade para que o réu, aquele que praticou o mal, o delinquente, possa recuperar-se e voltar a um ambiente onde vivia com condições dignas, depois de recuperado. Isto é justiçar. E a justiça divina é dar a cada um as suas, de acordo com as suas obras, mas possibilitar oportunidades quando nós deixamos de praticar o bem. Como nós somos rebeldes, e numa existência com um propósito de praticar o bem, nem sempre nós fazemos, as existências subsequentes nos propicia a oportunidade de voltarmos a esta prática, para que nós possamos assim recuperar aquilo que deixamos de fazer em outras existências, ou o mal praticado pela ausência do bem, escolhido por nós mesmos, dentro das nossas próprias capacidades, porque a justiça divina não nos dá fardos pesados, se nós não podemos carregá-lo. Por isso que Jesus nos falou que o seu fardo é leve e que seu jugo, ele é suave. Se nós estamos diante desta oportunidade que a reencarnação nos propicia, nós já sabemos de que temos uma natureza divina, de que somos espíritos imortais, que temos um propósito existencial e que estamos aqui para praticar o bem, para que nós possamos, com esta prática do bem, crescermos intelecto moralmente, ajudando-nos mutuamente e nos responsabilizando pela vida de relação que temos com o próximo, para que nós possamos assim juntos crescer e não nos complicarmos perante a nossa própria consciência, que é o grande juiz que nos acusa. Porque quando Kardec fez a questão 614, a respeito da lei natural, ele pergunta se a lei natural é lei de Deus. E a resposta é: a lei natural é lei de Deus, única, verdadeira, para fazer com que os homens sejam felizes.
indicam o que fazer e o que não fazer. E pelo fato de nós nos afastarmos dela, é que nós somos infelizes. Então, se hoje somos infelizes, é porque estamos afastados da lei divina. Porque não estamos praticando-a. Porque ainda está em nós, mas falando alto, o egoísmo, o egocentrismo, a posse. Mas no exercício de abandonar, transformando todos esses hábitos que nós adquirimos em existências várias, para que eles sejam transformados em virtudes que estão latentes em nós, aguardando esta transformação, que ninguém fará por nós, porque nós apenas faremos a nossa própria evolução individualmente, cada um. O filho não fará a evolução do pai, nem vice-versa, nem o irmão da irmã, nem o esposo da esposa. Nós fazemos a nossa própria evolução. Por isso que Jesus alertou a respeito do cisco e da trave. Eu tenho uma trave no meu olho, mas eu estou vendo o cisco no olho do outro. Isso quer dizer que os defeitos dos outros eu vejo, os meus não. E quando eu estou preocupado muito com os defeitos dos outros, dos semelhantes, dos que estão próximos a nós, é sinal que eu estou esquecido dos meus. Eu não os vejo. Para vê-los, eu preciso fazer essa viagem, esse conhecimento de mim mesmo, adentrar a mim, para poder, diante deste conhecimento, entender-me e, a partir daí, tomar os rumos que eu deva tomar para progredir. Nós estamos sendo, nos dias de hoje, convocados, todos nós, convocados diante do conhecimento que já temos, diante da consciência que nós já conseguimos amadurecer. E hoje, dentro do nível de consciência da humanidade, nós já podemos nos considerar homens, e aqui entendam, politicamente correto, mulheres conscientes. Porque já temos essa consciência. A humanidade hoje já é aquinhoada de conhecimentos que propicia cada vez mais condições para a ampliação da nossa consciência no conhecimento do mundo, porque os homens já adentram os espaços em viagens siderais para conhecer os outros habitats da casa do Pai. Já enviou instrumentos para outro planeta, a fim de que eles estudem as condições físicas daquele planeta para poder entender. É assim que nós temos o Discovery, lá em Marte, e outras espaçonaves viajando e desvendando cada vez mais para os cientistas, os astrofísicos, esses universos e este universo desconhecidos de nós, e que a cada instante nos traz informações do macro, fazendo-nos refletir mais sobre a nossa existência. Mas também nós já adentramos no micro, e já conseguimos identificar no microcosmos seres, vírus, que com os olhos naturais nós não conseguimos perceber, mas com os instrumentos à disposição dos homens, nós já conseguimos adentrar, estudá-los e até dirimir os efeitos danosos que eles podem fazer ao ser humano ou aos animais, através dos estudos, das pesquisas, trazendo os antídotos necessários para que tenhamos uma boa saúde. A humanidade já conhece a superfície da Terra, toda ela mapeada. Os mares, nas suas profundezas diversas,
também já são reconhecidos pelas imagens que os satélites retiram e traz ao conhecimento dos homens. Entretanto, a grande viagem que ainda não fizemos, estamos tentando fazer. É esta viagem introspectiva do conhecer a si mesmo, de adentrar a nós para sabermos, na nossa intimidade, o que nós devemos fazer para nos renovar. Todos falam, espíritas ou não, que a Terra passa por um momento de transição. Dito isto pelos fatos e as evidências que nós estamos passando na face da Terra, em virtude das mudanças climáticas, dos efeitos climatológicos, dos fenômenos que a natureza apresenta numa intensidade maior, demonstrando que estamos passando por uma fase transitória, saindo de um momento, de uma zona de conforto, onde havia mais estabilidade do que nos dias de hoje. Mas nós, espíritas, temos um conhecimento a mais, porque sabemos que somos espíritos imortais. Sabemos que na classificação dos mundos, para efeito de entendimento, os mundos evoluem com os habitantes dos seus mundos, com a humanidade dos seus mundos. E numa classificação para podermos entender esse processo evolutivo, é um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração, um mundo feliz, um mundo ditoso, um mundo puro. E para passar de um mundo deste para outro, na sua evolução tanto física quanto a evolução intelecto-moral da humanidade, que uma acompanha a outra, passa por fases de transição. Porque sair de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, há uma fase de transição. Porque a bondade divina, o seu amor, não dá saltos nem violenta a consciência das criaturas. Ensina-nos, informa-nos, e pelo seu amor vai nos fazendo passar por estas fases, às vezes sem percebermos, mas em outros momentos, anunciando essas mudanças de forma tão evidente que nós podemos identificar. Se nós desejamos e estamos caminhando numa fase de transição para um mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações, a humanidade, para ser regenerada, os seus membros, os seres que a compõem, têm que fazer esta transformação. E ela não se faz sem esse conhecimento de si próprio. Ela se faz pelo autoconhecimento que cada um de nós temos, pela transformação que nós devemos fazer em nós, no sentido de eliminar, de dirimir aquilo que impede a nossa evolução e a nossa transformação. O que impede não está fora de nós. O que impede esta nossa regeneração, essa nossa transformação, está dentro de nós. E a convocação que os Espíritos fazem nos dias de hoje é para que nós não temamos o que está no exterior. Ao contrário, temamos o que está dentro de nós. Porque o mal que praticamos, que é a ausência do bem, é pelas imperfeições que ainda estamos alimentando e que estamos sendo convocados nesses momentos, nestes dias de transição, para mudanças nesse conhecimento de si próprio, para que nós possamos, como homens e mulheres conscientes, espíritos imortais, realizarmos essa transformação, que não é realizada pelo outro. Ela é realizada por nós. Mas para realizarmos é necessário que tenhamos os instrumentos adequados. E a misericórdia do Pai, como Jesus falou, que jamais nos abandonaria, nos propicia, nos dias de hoje, condições para podermos entender
nos basear nestas informações e, fortalecidos, prosseguirmos. Paulo já avisava há 2000 anos: temos Deus, temos o Evangelho, temos Jesus, devemos temer o quê? Hoje, nós podemos acrescentar: temos Deus, temos o Evangelho, temos Jesus, temos o outro Consolador prometido, que ressuscita, resgata, revive o Evangelho para a nossa compreensão nos dias de hoje, uma forma fácil de entender as mensagens que Jesus nos trouxe, as suas parábolas. Temos os Espíritos que, através das mediunidades abençoadas, estão a todo instante trazendo-nos mensagens que são as epístolas, as cartas, que somos aquinhoados nas casas espíritas, somos aquinhoados pelas mediunidades, que nos trazem mensagens, seja elas pessoais, mas as mensagens do alto, nos instruindo para melhor enfrentarmos estes momentos que nós estamos vivendo e melhor reconhecer em nós mesmos as condições próprias de cada um para vencer estas dificuldades que impedem o nosso progresso. Seja o egoísmo, seja a vaidade, seja o orgulho, a ganância, o poder, para que nós possamos transformar o egoísmo em caridade, podermos transformar a vaidade em humildade, porque o que Jesus espera dos seus seguidores é simplesmente humildade e amor. Humildade no sentido de obediência, obediência às leis divinas, obediência à consciência, que nós precisamos adentrar a ela e podermos praticar o bem, desejando ao próximo o que nós queremos para nós. O homem consciente, ele necessariamente não precisa chegar à idade cronológica, como um exemplo que nós citamos anteriormente. Ele pode ser um jovem, maduro, consciente, e vai olhar as estrelas cintilantes e não vai desejar conquistá-las, porque ele sabe da impossibilidade de conquistar algo que não pode ser conquistado desta forma. Mas ele pode contemplar as estrelas cintilantes e observar nela a resultante da obra do Criador. Observar nas estrelas cintilantes habitats do Pai, mais ou menos evoluído do habitat em que nós nos encontramos. Olhar para o céu e, nas suas reflexões profundas, admitir a existência de uma inteligência maior do que a nossa, de uma inteligência suprema. Porque quando olhamos a natureza, verificamos que nela existem as coisas que os homens não são capazes de fazer com as suas inteligências. Então, há uma inteligência maior, que eu posso chamar do nome que quiser, mas é essa inteligência maior que é o nosso Pai, que é o Criador, que nos possibilita uma vida de mordomia, porque nós vivemos uma vida onde encontramos tudo que não nos pertence, mas tudo que é necessário para que nós possamos progredir e realizar essa análise interior nesse progresso contínuo e inexorável. Entretanto, a nossa imaturidade, e ainda por não sermos os homens ou mulheres conscientes, nós olhamos a vida, olhamos esta mordomia que o Pai coloca à nossa disposição, nos apossamos das coisas, dizendo que são nossas, como se as tivéssemos, porque nada nos pertence, pertence ao Pai,
nascemos apenas com o corpo que Ele nos empresta e voltamos ao plano espiritual deixando este corpo, que não nos pertence, para voltar ao seu estado original. Mas a essência, o princípio inteligente, já com consciência de ser e de si, responsável, faz esta viagem emergindo numa matéria mais densa, trazendo consigo apenas as propriedades que amealhou ao longo das suas existências, nesse processo evolutivo, onde as suas consciências vão se ampliando. Trazemos conosco ao nascer o nosso atributo como espíritos imortais, a inteligência. Trazemos conosco o conhecimento que ao longo das existências pretéritas e várias, nós fomos amealhando, ampliando cada vez mais com este conhecimento as nossas consciências, na compreensão melhor do mundo, das leis divinas. Trazemos conosco as virtudes que nós amealhamos. E nascemos numa escola para que estes valores eles sejam cada vez mais melhorados, fortalecidos, crescidos, ampliados. E tudo o que encontramos na vida são apenas oportunidades que o Pai nos coloca para posses temporárias, para cuidarmos de algo que não é nosso, porque é empréstimo. Lembremos da parábola dos talentos, para que nós utilizemos estes empréstimos para crescer a nossa inteligência, para que os valores eclodam em nós que estão adormecidos e para que os nossos conhecimentos ampliem na vivência como seres gregários uns com os outros, nas experiências que aqueles com maior evolução entre nós no processo encarnatório nos trazem conhecimentos que impulsionam o progresso em todas as áreas do saber, para que nós possamos, em cada existência, crescermos, evoluirmos. Nós não encontramos, na história da humanidade, momentos de regressão. Nós encontramos, na história da humanidade, sempre a evolução. Mesmo passando por séculos, por momentos difíceis, aonde há um aparente retrocesso, mas o bem sempre predomina, fazendo de que nesta análise geral o progresso esteja sempre conosco, numa velocidade maior ou numa velocidade menor, dependendo da nossa vontade de praticar o bem ou não. O homem consciente não depende da idade cronológica, porque nos dias de hoje estamos recebendo espíritos entre nós de mundos felizes para ajudar nesse processo de regeneração, o progresso, acelerando-o e ajudar o Cristo para que nós cheguemos na regeneração conforme o seu programa, que é inexorável. Aqueles que se dizem anti-Cristo sabem perfeitamente que não podem impedir o programa, mas eles dizem, podemos atrasar. E o atraso acontece porque encontram em nós, nas nossas imperfeições, com a ausência do bem que nós não praticamos, sintonia, para que nós sejamos instrumentos de escândalo e, naturalmente, nos compromissando perante Deus, perante a consciência, como homens que somos. Que nós possamos pensar nas reflexões que este tema do Congresso nos traz. Homem, consciência e Deus.
as nossas consciências se ampliam à proporção que nós vamos nos conhecendo melhor. Nesta viagem interior, nesta luta constante, difícil, para que nós possamos domar as inclinações más que ainda residem em nós, com esforço e com boa vontade, para que nós possamos, a cada dia, ser melhor do que o dia anterior. A cada momento, sermos melhor do que o momento anterior. Para que isto aconteça, só tem um caminho. É o caminho. O caminho que Ele nos ensinou. Que Jesus nos ensinou dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E os exemplos de sua vida, o testemunho que Ele nos deu, é o que possibilita, nos 2000 anos depois, analisar a sua vida, verificar os seus ensinamentos, que vem nos esclarecer e continua a consolar as massas aflitas, conforme Ele assim fazia com a sua presença física entre nós. E ao longo desses 2000 anos, Ele continua ainda a nos consolar, através dos prepostos, dos espíritos que trabalham em sua falange, para fazer com que a terra atinja a sua plataforma conforme foi anunciado no seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. A terra é de paz, necessita apenas da boa vontade entre nós. E a boa vontade é a caridade, é o amor em ação, porque boa vontade é benevolência. Se nós tivermos benevolência uns para com os outros, certamente seremos fraternos, viveremos melhores, compreenderemos as imperfeições dos outros, sem julgamentos, e provavelmente não haverá necessidade de perdão, porque se a boa vontade existe, nós teremos complacência com o defeito dos outros. E não precisamos, então, perdoar quem quer que seja pelo mal que nos faça. Porque o mal que me fazem não me faz mal. Mas o mal que eu faço aos outros, este sim me faz mal. Que nós possamos, então, queridas irmãs e queridos irmãos, nestas reflexões, fazermos esta viagem. Se ainda não fizemos, comecemos. Eu já sei que a minha natureza é divina. Eu já sei que eu sou um espírito imortal. Eu já sei que a minha vida tem um propósito existencial. E eu também sei que os desafios, as dificuldades, foi eu mesmo que escolhi. E a misericórdia do Pai me colocou no melhor laboratório. Nasci no país melhor para as minhas necessidades. Na cidade que me propicia aqueles mais próximos para que eu possa crescer. E a família que o Pai colocou, da forma que ela é, do jeito que ela é, com os pais que eu tenho, com os irmãos que eu tenho, que mesmo que não sejam aqueles que eu imagino, porque quando olho para o vizinho, eu verifico que a família do vizinho é melhor do que a minha. Mas todos nós assim olhamos, porque ainda não estamos com a consciência amadurecida nesta viagem interior que me diz: este é o melhor laboratório para que eu cresça, para que eu pratique o bem. E aí eu começo então, nesta viagem interior, a ser mais paciente, a entender o defeito do outro, a perdoar, a ser tolerante, a ser indulgente.
Em síntese, praticar a caridade, porque sem ela não há salvação. Se nasci com um propósito, e durante este propósito eu não pratico a caridade, certamente a minha consciência, quando libertar do corpo, que me prende e que coloca uma névoa no conhecimento de minhas vidas pretéritas, do esquecimento do passado por misericórdia divina, porque eu não posso, naquele momento, lembrar de que a convivência com o parente mais próximo, com o familiar, seja ele qual for, eu estou convivendo com um algoz que no passado eu tenha sido para com ele, ou ele tenha sido um algoz para comigo. Então a misericórdia nos coloca na família ligada pelos laços sanguíneos, para que esta convivência possibilite-nos reatar os laços de amor e da convivência fraterna, porque todos nós estamos caminhando para um único rebanho e um único pastor. Para isto, é necessário que nos amemos mutuamente, como Ele, Jesus, nos amou. Que tenhamos muita paz, que possamos realizar reflexões, que possamos cada vez mais nos tornar conscientes destas realidades que já está à disposição da humanidade, através do estudo, da meditação, de trazer isso ao sentimento, mas, sobretudo, aplicar em nossas vidas, na vivência com os nossos semelhantes, para que possamos ser um dia, como Paulo, páginas vivas do Evangelho de Jesus, porque estaremos assim, vivenciando as leis divinas que estão escritas em nossas consciências. Aí o homem consciente vai cada vez mais surgindo, aparecendo, crescendo, à proporção que as nossas consciências acompanham o nosso progresso intelecto-moral, até o dia em que estejamos próximo ao Pai, no estado de pureza, como Espírito Crístico, que é a destinação de todos nós nesse processo evolutivo. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos fortaleça e que possamos voltar com as reflexões, que certamente a mensagem do Cristo, a doutrina espírita e esta conferência nos leva a refletir sobre nós, o homem, a consciência e Deus, nosso Pai. Que Ele nos fortaleça, nos abençoe e nos ampare sempre. Muito obrigado.